Após cerca de 10 anos de construção, em 1984 foi inaugurada a Itaipu Binacional. Por 2 décadas, a maior usina hidrelétrica do mundo e até os dias de hoje a maior das Américas. Uma das principais obras de infraestrutura brasileira, ela foi edificada durante a ditadura militar, no período que ficou conhecido como Milagre Econômico. Concluída, trouxe diversos avanços para a região do Oeste Paranaense. Em contraposição, sua estrutura deixou cerca de 40 mil moradores desapropriados devido ao alagamento de suas propriedades. Somado a isso, o projeto causou o desaparecimento da maior cachoeira do mundo, o Salto de Sete Quedas. Para saber mais sobre a história dessa gigante, fiquem com a gente e sejam bem-vindos ao Paraná Histórica. A Itaipu começou a ser construída em 1974 na região das Sete Quedas do Rio Paraná, a maior cachoeira do mundo, composta por 19 saltos agrupados em 7 quedas maiores. O tamanho das 7 quedas era tão grande que o seu som conseguia ser ouvido em até 30 quilômetros de distância e o seu principal canal possuía 4 quilômetros de comprimento, enquanto sua profundidade variava entre 140 e 170 metros. Desde ao menos a década de 1950, já existiam estudos na região para analisar a sua potencialidade na produção de energia hidráulica. No entanto, com discordâncias das empresas privadas que se interessaram e principalmente entre Brasil e o Paraguai, a construção de barragens no local foi adiada. Na presidência de João Goulart, no início da década de 1960, criou-se um projeto que desviaria parte do curso do Rio Paraná. No entanto, o governo paraguaio logo se posicionou para discutir a demarcação de fronteiras em torno das 7 quedas, que não tinha limites bem definidos entre as duas nações. A Eletrobras chegou a criar um grupo de trabalho para resolver a situação, mas com a deposição de João Goulart em 1964, as ações foram paralisadas, até que em 1966 os dois países assinaram a Ata do Iguaçu, um documento que confirmou a divisão em partes iguais da energia elétrica que fosse produzida na fronteira desde o Salto de Sete Quedas até a foz do Rio Iguaçu, garantindo ao Brasil a prioridade na compra de energia que excedesse as necessidades do Paraguai. Mesmo com a assinatura deste documento, foi somente nos anos de 1970 que a construção da usina começou a se tornar realidade. Isso principalmente devido ao acordo realizado pelos países a partir de suas empresas estatais de eletricidade, a Eletrobras e a ANDE. Com os estudos realizados na região em 1972, decidiu-se pela construção da barragem a 14 quilômetros ao norte da cidade de Foz do Iguaçu. No ano seguinte, os países assinaram o Tratado de Itaipu, estabelecendo as bases para a construção da usina, e em 1974 foi criada a Itaipu Binacional, sua entidade administradora. O nome Itaipu vem da pequena ilha localizada no meio do Rio Paraná, local onde posteriormente foi construída a usina. Na língua tupi, Itaipu quer dizer a pedra que canta. As obras começaram em janeiro de 1975 por meio de um consórcio de empresas contratadas por ambos os países, e sua inauguração foi feita pelos presidentes General Batista Figueiredo e General Alfredo Stroessner em maio de 1984, quando as duas primeiras unidades geradoras de energia da usina entraram em operação.
As outras 18 unidades a serem instaladas foram inauguradas nos anos subsequentes, sendo as últimas duas somente entre setembro de 2006 e março de 2007, quando, enfim, a Itaipu entrou em sua máxima operação. Conforme falamos, a construção de uma usina hidrelétrica na região já era idealizada desde ao menos a década de 1950, mas essa ideia só foi colocada em prática durante o governo de Emílio Garrastazu Médici, terceiro presidente da ditadura militar brasileira. Isso só foi possível pois o governo de Médici ficou conhecido historicamente por duas características principais: os anos de chumbo e o milagre econômico. Os anos de chumbo são compreendidos entre o período de 1968 a 1974, com o início na publicação do Ato Institucional número 5 no país, e final junto ao encerramento do governo Médici. Esse momento ficou conhecido como o mais violento da ditadura, com maior número de perseguições, prisões, censura, exílios e morte de pessoas contrárias às políticas defendidas pelo governo brasileiro. Por outro lado, no entanto, este também foi o período que aconteceu o milagre econômico brasileiro, em que o país passou a ter um crescimento econômico acelerado e avanços significativos em sua industrialização, infraestrutura e, consequentemente, no aumento do seu PIB. Essa política econômica se deu principalmente devido a investimentos estrangeiros no setor industrial e a empréstimos internacionais realizados pelo Brasil, possibilitando assim a construção das famosas obras faraônicas, como as hidrelétricas de Tucuruí, Balbina e Itaipu, a ponte Rio-Niterói, as usinas nucleares de Angra e a rodovia transamazônica, que nunca foi finalizada. Para se ter uma ideia, a quantidade de concreto usado para a construção de Itaipu seria suficiente para erguer 210 maracanãs, e o volume de ferro e aço poderia criar 380 torres iguais às de Eiffel em Paris. Ao longo do milagre econômico, além da criação de infraestrutura e da geração de empregos, o Brasil conseguiu reduzir sua inflação. No entanto, a má distribuição de renda no país não foi resolvida e o seu endividamento externo contribuiu para as crises econômicas vividas ao longo das décadas de 1980 e 1990. Falando sobre empregos, a construção de Itaipu mobilizou milhares de pessoas para a região oeste do Paraná, sendo que em seu auge, as operações reuniram 32 mil trabalhadores simultâneos. Ao longo das obras, mais de 100 mil pessoas foram contratadas. Foz do Iguaçu, no início dos anos de 1970, tinha uma população aproximadamente 20 mil habitantes, e em 10 anos a cidade teve este número multiplicado em 5 vezes. A usina possuía 11 vilas habitacionais entre o Brasil e o Paraguai, e mais de 9 mil casas foram construídas às margens do Rio Paraná. A precariedade do trabalho, no entanto, foi marcante ao longo de sua edificação. Existem relatos de que em alguns momentos ocorreram jornadas de 16 horas de trabalho. Praticamente todos os dias aconteciam acidentes e, de acordo com um de seus técnicos de segurança de trabalho, mais de 800 pessoas morreram ao longo desses anos. Esses dados, no entanto, são difíceis de serem comprovados, pois grande parte da documentação se perdeu ao passar por 2 incêndios acidentais. De acordo com o número da própria Itaipu, entre os anos de 1978 e 1984, ocorreram 43 mil acidentes entre brasileiros e paraguaios, os quais resultaram em 106 mortes. Não por menos, a própria binacional acabou sendo a pioneira na instituição da segurança de trabalho no país, que até aquele momento não possuía legislação específica. Quanto a outros impactos sociais, a construção de Itaipu interrompeu o fluxo do Rio Paraná e inundou a área de aproximadamente 1.300 km²,
sendo cerca de 780 deles voltados para o lado brasileiro. O Salto de Sete Quedas desapareceu. 12 municípios e 4 núcleos urbanos foram atingidos. Cerca de 40.000 moradores da região foram desapropriados e mais de 8.000 propriedades e parte da área ocupada pelos indígenas Avá-Guarani foram alagadas. Uma das medidas tomadas pelo governo brasileiro na época foi oferecer pagamento em dinheiro para esses moradores comprarem terras em outras regiões do Paraná ou até mesmo no Acre, seguindo o Projeto Nacional de Colonização da Amazônia. Muitos desses proprietários, no entanto, reclamaram que os valores oferecidos eram extremamente baixos e os novos terrenos adquiridos estavam localizados em áreas de difícil acesso e com pouca fertilidade. A maior parte dos agricultores não tinha condições financeiras ou conhecimento jurídico para negociar de forma igualitária com os advogados contratados pela Itaipu. Assim, surgiram diversas reivindicações e movimentos organizados de luta por indenização justa. Entre essas organizações estavam, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra e o Mastro. A Pastoral da Terra nasceu em 1975 para auxiliar a causa dos trabalhadores rurais. Inicialmente, esteve vinculada apenas à Igreja Católica, mas logo demonstrou suas características ecumênicas, com a atuação de protestantes, principalmente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Enquanto o Mastro, abreviação de Movimento dos Agricultores Sem Terra do Oeste do Paraná, foi formado em 1980 por trabalhadores que corriam risco de perderem suas propriedades devido à construção de Itaipu. Quanto aos indígenas, a Itaipu afirma que, dentre toda a área ocupada ou alagada pela binacional, existiam apenas 19 famílias indígenas, com 71 pessoas cadastradas pela FUNAI, e essas foram realocadas para a nova reserva indígena de Ocói, em São Miguel do Iguaçu. Pesquisas mais recentes, no entanto, realizadas pela Comissão Nacional da Verdade e a pedido do Ministério Público da União, revelam a construção de uma narrativa de vazio demográfico na região, ou a classificação de muitos dos indígenas como poceiros, quando, na verdade, existia um número muito maior de Avá-Guaranis que foram atingidos, não apenas pela desapropriação, como também pela violência física de funcionários do governo brasileiro. A construção de Itaipu causou diversos impactos positivos e negativos à economia, meio ambiente, sociedade e política do Oeste Paranaense. Mesmo assim, com a sua criação, o Brasil desenvolveu tecnologia própria de construção de barragens e o Paraguai passou a ter uma fonte de energia para quase toda a sua população. Além disso, a região de fronteira teve grande impulso a partir de então. Atualmente, quase 9% da energia consumida no Brasil é gerada pela usina, enquanto no Paraguai, cerca de 86% de sua população é abastecida. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre a história dessa gigante binacional. A gente se vê no próximo episódio. A história em tudo que vemos e até a próxima!